Bem-vindos ao programa Momento ANEFAC. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de capital humano aqui da associação, e neste programa recebemos os representantes da empresa ganhadora Vibra, Luiz Cláudio Bispo, gerente executivo de contabilidade, Ana Paula Greter, gerente executiva de ISD, e José Eduardo Romão, diretor de integridade. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí, Emerson, pela abertura. Obrigado aí a toda a audiência do Momento ANEFAC. Prazer estar aqui com vocês aqui hoje. Prazer nosso aqui, estar junto com vocês. Muito obrigado. Muito prazer estar aqui participando desse programa. Bacana. Sejam todos muito bem-vindos. A ideia é a gente conversar aqui sobre a premiação e alguns aspectos importantes da empresa de vocês, que já adianto os parabéns aí pela premiação. Muito bem, este ano nós estamos completando aí 26 anos de premiação. O tema deste ano é "O futuro é a transparência", porque a gente está reforçando conceitos e práticas de ISD e agregando ainda mais valor aos negócios, né? É a primeira vez que vocês estão ganhando o prêmio, então, mais uma vez, parabéns. E eu queria saber como é que né, para vocês, como é que foram os desafios extras que vocês enfrentaram na preparação das demonstrações financeiras de 2021, visto todos os desafios que o pós-pandemia trouxe no contexto econômico e tecnológico. Pode contar um pouquinho para a gente isso aí, Bispo? Sim, Emerson, com certeza. No primeiro momento, a gente sofreu um choque, né, com todo o contexto da pandemia, né? Houve uma ruptura muito grande, assim, de um dia para o outro, a gente deixou o escritório e foi trabalhar em casa. E como fazer isso? Como operacionalizar isso? Como fazer, por exemplo, a contabilidade funcionar totalmente online, uma auditoria online? Era tudo uma novidade para a gente. Mas, como nós temos um time muito comprometido aqui, que a gente trabalha muito junto e de uma forma muito coesa e consistente há muito tempo, nós nos adaptamos muito rapidamente a essa mudança, né? E uma das primeiras providências que nós adotamos aqui foi buscar assegurar que todos tivessem equipamentos e recursos para poder atuar com qualidade, com o mesmo tempo, nos mesmos prazos, mesmo no ambiente remoto, mesmo não estando nós presencialmente convivendo diariamente aqui, mas a gente ter toda a segurança de que todas as tarefas seriam executadas como esperado do time contábil, né? E outra coisa muito importante também foi que nós nos mantivemos conectados esse período todo, né? Nós fizemos reuniões virtuais, né, com os colegas, né, para mesmo após o horário, né, de trabalho, para conversar sobre amenidades, logicamente, não sem prejuízo dos contatos normais aí para a gente poder, né, também resolver as questões de trabalho, mas foi muito importante manter essa cola, né, que une o time e o time todo unido junto, mesmo trabalhando remotamente, para que a gente conseguisse aí alcançar esses objetivos, esses resultados, né? Então, isso foi muito importante para a gente, né? Então, tivemos muitos desafios aí nesse período, né? Fizemos, inclusive, uma oferta subsequente de ações, né? Em meados de 21, né? Que a gente chama de follow-on, remotamente, né? Foi um negócio assim, realmente bastante disruptivo, né? A gente não sabia como, é um volume muito grande de informações que a gente teve que produzir em muito pouco tempo, mas tudo isso fluiu de uma forma bastante positiva, com todos os advogados envolvidos na oferta, auditores envolvidos na oferta, né? Nosso board, nossos diretores, nosso então presidente Wilson Ferreira, nosso atual CEO André Natal, né, liderando o processo, e tudo correu de uma forma bastante saudável, produtiva e, sobretudo, bem-sucedida. Muito bom. Ainda deu tempo de falar sobre amenidades, hein? Gostei de ouvir isso aí, que é importante. As amenidades também fazem parte da nossa vida corporativa. E na gestão de fornecedores, quais foram os principais desafios, olhando aí o cenário de auditoria externa, né? Você já falou um pouco até sobre isso, mas como é que foi o desenvolvimento desse trabalho? Talvez eu consiga ajudar. Talvez eu consiga, ao menos na gestão dos fornecedores, mas fundamental, antes de mais nada, quero agradecer não só pelo prêmio, a ANEFAC, e parabenizar pela iniciativa, e, sobretudo, os nossos colaboradores, né? No nosso amplo espectro de stakeholders, certamente os nossos colaboradores têm nos ajudado, têm ajudado a nossa organização a fazer a diferença. E o prêmio, é claro, nos torna duplamente responsáveis, né? A gente precisa continuar aprimorando, melhorando e honrar esse reconhecimento.
Então, em se tratando dos fornecedores, e aqui volto a mencionar nossa ampla cadeia de stakeholders, de interações, ela vem se ampliando. A Vibra é já uma multiplataforma de energia, uma empresa que foi diversificando seu portfólio. Não basta que a gente tenha transparência ou exija transparência apenas na oferta de informações. A antiga publicidade constitucional ou das informações contábeis era a oferta do resultado. Mas o que o bispo ali mencionava na relação com a sua equipe é que todo o processo tem que ser transparente. Então, as pautas, as deliberações, a fixação dessas pautas, há uma exigência desse amplo capitalismo de stakeholder de compreender desde o início a transparência na definição das pautas, do nosso plano de negócio. O processo de tomada de decisão é transparente. Eu compreendo o conjunto de deliberações e é a nossa governança, né, num ambiente de SD. A Ana é quem aponta caminhos aqui para nós, mas no ambiente de uma governança de transparência, todo o processo de deliberação exige amplo conhecimento stakeholders. E, com isso, as demonstrações financeiras devem revelar, não só com transparência, os nossos resultados, as decisões tomadas na companhia, mas a legitimidade do esforço realizado. E tenho certeza, da perspectiva da auditoria externa, o bispo pode falar com mais propriedade. Então, na gestão, só para concluir, me desculpem, na gestão dos fornecedores, a gente não só exige ou tem solicitado, né, com due diligence e verificações e avaliações de integridade, as decisões, desculpem, as informações publicadas ou difundidas, mas a transparência em todo o processo de deliberação, ou seja, a governança é transparente. Muito bem, Romão. Você tocou num tema importante do capitalismo de stakeholder. Eu vou fazer essa pergunta para a Ana daqui a pouco, mas antes eu quero voltar no bispo, porque eu tenho uma coisa aqui que acho que também é importante falar, né? Como um representante de uma empresa ganhadora, bispo, qual é o fator técnico que você aponta como decisivo para o prêmio deste ano? E também, já complementando, né? Você considera importante, como é que você vê essa questão da educação continuada para uma demonstração financeira transparente e essa conexão com o prêmio, aspectos técnicos? Como é que você vê todos esses elementos aí que eu trouxe agora? E já chama a Ana para a gente falar sobre essa temática aí de capitalismo de stakeholder. Obrigado, Emerson. Só voltando aqui um pouquinho, né, complementando a resposta do Romão, no que tange ali os aspectos de relacionamento com a auditoria externa, né? Eu acho que é importante ressaltar o importante papel da auditoria externa nesse processo todo, né, nos ajudando aqui, né, a validar não só as contas, mas também a adequada apresentação das informações financeiras, né? Nós aqui na companhia, dentro desta bandeira de transparência, nós sempre percebemos o auditor como um parceiro e não como um intruso ou inimigo, ou alguém que nos incomoda, né? E nosso auditor atual é a KPMG Auditores, né? Eu queria até aproveitar essa oportunidade para agradecer aqui à KPMG Auditores, né, independentes, pela participação nesse processo direta, né, auditando nossas demonstrações financeiras, sob a liderança lá do nosso sócio, né, que é o Bruno Bressan Marcondes, né, queria agradecer muito a ele e a todo o time, né, por essa participação, mas a gente teve grandes desafios, né, por exemplo, como se faz um inventário de produtos, que você quer um procedimento de auditoria que requer visita física às nossas bases de operações, sem visitas, né? E nós conseguimos performar um inventário remoto, totalmente digital, né? E garantindo a mesma segurança, a mesma confiança, né, nas informações que resultantes desse processo, como se a visita física tivesse sido feita. Ou seja, assim, e com isso descobrimos outras formas, até menos custosas e mais eficazes, de executar o mesmo processo, né? Então, a gente teve todo o trâmite de informações com os auditores, né? Ele foi intensificado em canais digitais, né? As documentações, evidências de auditoria, né? Tudo isso funcionou e tem funcionado, e ficou como um legado, né, do período de pandemia, um período triste para todos nós, né? Mas, assim, mas sobretudo, trouxe também essas alternativas e esses desafios que nós superamos e conseguimos aí, ao longo do tempo, fazer as coisas funcionarem como se tudo estivesse normal, quando na verdade não estava. Passando para a questão do aspecto técnico, né, eu destaco aqui a excelente capacidade técnica de todo o pessoal, né? E aí, quando eu falo todo o pessoal, não é só o pessoal da contabilidade,
né? É o pessoal de todas as áreas aqui, a Ana representando a SD, Romão, a área de compliance, essa companhia vasta, né, que é um time muito unido, um time que vibra junto, que simplifica o dia a dia, e a gente, ao longo do processo aqui, e ao longo de todo esse período de pandemia, né, nós buscamos aqui também gerar informações mais automatizadas sobre, por exemplo, fluxo de caixa da companhia, né, porque o nosso diretor, nosso CFO, precisava saber como estava a saúde do fluxo de caixa, o capital de giro. Então, a gente gerou relatórios diários automatizados de contas a receber, de estoques, de posição de fornecedores, para que ele pudesse ali avaliar como estava indo a saúde financeira do negócio, num período que as vendas pararam, né? A gente ficou praticamente sem vender por 1 mês, 2 meses, praticamente, né? Com as restrições de circulação de pessoas, as restrições da malha aérea, a gente passou praticamente 2 meses sem vender nada aqui, de produtos no meio da pandemia, né? E sobre a questão da educação continuada, ela é muito interessante também pelo seguinte aspecto, né? Nós, basicamente, né, quem estaria obrigado a estar participando desse programa seríamos eu, né, como gerente executivo de contabilidade. Eu tenho também um gerente de operações contábeis, né, que é meu colega aqui, que é o Vicente Soria, também estaríamos obrigados a fazer, mas a gente estende essa oportunidade de treinamento, de continuado para todo o time, né? Inclusive até olhando além, indo além, olhando adiante, né, desse turnaround que nós estamos, dessa transformação que nós estamos aqui passando para uma empresa, saindo de uma posição de uma empresa meramente distribuidora de combustíveis, indo para uma empresa que comercializa todas as formas de energia. A gente já está até capacitando o time a entender como funciona uma contabilidade de uma empresa do setor elétrico. A gente vai até fazer um treinamento agora, meados de novembro, sobre esse tema, entendeu? Já dando um passo adiante em relação para o pessoal ver como é que funciona uma contabilidade regulatória, né? Que relatórios são necessários para a gente atender ao compliance dos órgãos reguladores e tudo mais. Então, a gente já está dando um passo além, capacitando o time para esse próximo passo da companhia, rumo aí ao ser um provedor de energia sob todas as suas formas. Bacana, muito bom. E agora sim, então, quero falar sobre essa temática da agenda ESG, né? Vocês trouxeram aí elementos importantes de transparência, capitalismo de stakeholder, temas que estão bastante em voga, né, nessa agenda, acho que é a agenda do futuro realmente, e que tem que ser feita no presente. Ana, como é que vocês estão trabalhando essa agenda? Quais são as iniciativas que a companhia está fazendo, está trabalhando? Conta um pouco para a gente sobre isso. Bom, primeiramente, agradecer, né? Estamos muito honrados, né, com esse prêmio, e é uma alegria estar aqui compartilhando um pouco do que a Vibra vem fazendo. Nós temos um princípio, né? A gente começa o nosso compromisso com um princípio, que é o comprometimento com o desenvolvimento sustentável, porque a gente acredita que o sucesso dos nossos negócios ele passa pela gestão sustentável dos negócios, e a gente constrói uma agenda de ESG. É uma agenda que a gente vai ter temas prioritários de trabalho e progresso, indicadores em cada um desses temas. E, em termos ambientais, os nossos temas prioritários são a gestão ambiental e segurança, mudança do clima e transição energética. Na parte social, nossos temas prioritários são diversidade, relacionamento comunitário e investimentos socioambientais. E na parte de governança, é a governança corporativa, né, de uma nova empresa, uma True Corporation, né, uma empresa que se transformou, como o Bispo está falando, né, a gente viveu um turnaround, uma empresa que construiu uma grande matriz de risco, aí capitaneada pelo Romão, e com riscos de ESG, claramente, a gente tem uma matriz de risco em ESG, e uma empresa que traz no centro da sua agenda ESG relatos e transparência. Então, a gente prima pela transparência das nossas ações, das nossas atividades, dos nossos relatos financeiros e da nossa própria agenda ESG. E aí a gente mostra como é que a gente está fazendo nosso plano de mudança do clima, como é que a gente está buscando reduzir emissões, como é que a gente está nos nossos negócios, reduzindo emissões na nossa fábrica, nas nossas operações, nas nossas bases, nos nossos escritórios, como é que a gente está buscando relacionamento com as nossas comunidades, os nossos investimentos sociais, o nosso trabalho em diversidade, com a nossa força de trabalho, com os nossos colaboradores,
como é que a gente está gerindo ambientalmente nossas operações, nossa gestão de recursos hídricos, de resíduos. Isso tudo a gente apresenta no nosso relatório de sustentabilidade. Em termos de transição energética, é toda a nossa plataforma multienergia, como é que a empresa está, né, se transformando de uma empresa, né, cujo core business, né, era basicamente diesel, gasolina, etanol, e está investindo em novas energias, né, buscando novas fontes de energias mais verdes, renováveis, olhando para um negócio de futuro. E isso a gente preza pela transparência. E a gente tem sido reconhecido não só pela essa transição, né, para essa nova economia e também pela transparência. E a gente tem sido muito demandado por resposta, né? Nossos clientes demandam resposta. Então, eu acho interessante a gente falar de transparência, porque hoje mesmo eu levantei, a gente teve 100 demandas de respostas de clientes entre 2021 e 2022. Nossos clientes mandam questionários de ESG. Eles fazem um tracking, um monitoramento da cadeia. Então, eles querem saber, nós, como fornecedores, temos que responder questões de ESG, de direitos humanos, de emissão, de gestão ambiental. E os bancos e os investidores também querem saber. Querem saber, às vezes, detalhes do nosso cálculo de emissão do escopo 2, ou seja, como é que a gente está reduzindo a emissão de transporte dos nossos produtos. Então, a gente tem que ser não só acompanhar, como a gente acompanha, ter excelência no acompanhamento de gestão das nossas informações, mas ser também muito transparente nas nossas informações. E isso a gente tem sido reconhecido, a gente tem vários reconhecimentos, a gente ganhou uma menção no Guia Exame de Melhores ESG de 2022, o mercado de investidores nos reconheceu como um dos melhores times de ESG e de investidores também, o Institutional Investor. A gente é muito bem analisado pelos ratings internacionais e nacionais com ISE, né, do B3 em performance de ESG, mas a gente sempre quer ir além, né? A gente quer não só evoluir na nossa agenda, né? Na nossa agenda de reduzir emissões ou compensar as emissões que a gente não consegue reduzir pela natureza do nosso negócio, evoluir, né, em negócios, né, mais verdes, na transição energética, na transparência, na governança corporativa, diversidade, um bom relacionamento com a nossa comunidade, e a gente presta contas para a sociedade no nosso relatório de sustentabilidade. E aí uma grande interação com o time do Romão, com o time do Bispo, porque, né, a gente se fala sempre, né, porque os dados do relatório de sustentabilidade se falam com os dados da contabilidade, a gente troca, os times se falam, trocam informações, a gente, no próprio formulário de referência, agora a gente tem um monte de dado de ESG que a gente tem que... E a gente já chegou com conclusão que a gente já divulga no nosso relatório de sustentabilidade, então a gente está super alinhado, a gente já segue os padrões recomendados internacionalmente, segue o alinhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, dos padrões globais de sustentabilidade, o GRI, a SASB, os padrões internacionais exigidos pelos investidores, que é o TCFD. Então, a gente está alinhado aí com as melhores práticas de transparência e continuaremos. A gente vai seguir sempre a tendência para honrar, como o Romão disse, né? Não basta receber um prêmio desse, a gente tem que continuar honrando, né? E indo além, sempre buscando sempre o melhor para a nossa atuação. Muito bom. Ô, Romão, você foi chamado aí, me lembrei de falar uma coisa aqui para você, né? Como é que é essa questão regulatória? Você que é o homem do compliance aí, pelo visto, como é que você vê essa questão do compliance em relação à transparência? Isso ajuda, isso atrapalha? Como é que é a sua visão? Olha, aqui somos todos homens, mulheres e quem mais queira do compliance, né? Essa é uma visão realmente tem que ser transversal, como é ESG, como são, mas de verdade, né? O nosso maior desafio nesse momento, quando se fala em regulação, sobre regulação de integridade ou transparência, é que todo o mercado reconheça nela um patamar civilizatório, assim, um processo contínuo de aprimoramento que conduz as organizações no Brasil
a níveis elevados de prestação de serviço, de reconhecimento das necessidades, de produção de impactos na sociedade. Então, a sua pergunta é, claro, a regulação, e somos uma empresa de capital aberto do novo mercado, em que se exige níveis de governança elevados, e isso muito nos faz bem. Tem estimulado e impulsionado o processo de amadurecimento das organizações no Brasil e no mundo. Então, sim, a regulação vem sempre como um fator, um impulso, um vetor relevante no desenvolvimento das empresas, sobretudo quando se pensa no seu impacto. A nota aqui que é importante distinguir é, do mesmo modo que eu mencionava, que a transparência não é só o resultado, né? Não é só o desfecho, não é só a publicidade das decisões, mas é todo o processo. Eu tenho que pensar antes, durante e depois na transparência. Isso se aplica também ao processo, vou aqui chamar de produção de regulamentos ou processo legislativo. A regulação assodada, a regulação que se produz por respostas a determinados interesses ou a momentos, quase sempre ela surpreende e rompe com expectativa de estabilidade do mercado e da sociedade. Então, uma lei, e aqui é importante que se diga, não só no Brasil, mas em todo o mundo, para pegar, quando a gente diz, essa norma, esse regulamento pegou, é porque ele foi produzido, em regra, com legitimidade. Os atores que serão obrigados por esse regulamento tiveram oportunidade, no processo amplo de deliberação, transparente, participarem, fazerem convergir os seus interesses, opinarem sobre aquele regulamento. Então, se produzida a regulamentação com legitimidade, certamente vai gerar impulsos, estímulos fortes para a maturidade e o desenvolvimento das organizações no Brasil, é claro, da transparência e os princípios que a gente aqui representa. Não que seja bem-vinda, é sempre importante. O processo legislativo e normativo é um ganho para as empresas. A gente tem aprendido a atuar, né? No Brasil não há regulamentação para o lobby, é importante que se diga, mas isso não significa de que os diferentes públicos de interesse devem atuar na defesa dos seus interesses, na oferta de argumentos que podem ou não prevalecer. Então, a regulamentação é sempre um estímulo, se legítima, se produzida com a participação dos obrigados. Muito bem, é um estímulo. E por falar em estímulo, Ana, como é que a empresa reconhece e valoriza o time diante de conquistas e premiação como esta? Me conte, por favor. Olha, a gente tem um princípio aqui que eu não sei se o Bispo falou, mas acho que o Bispo falou sobre o time que vibra junto, né? A gente está construindo essa nova cultura e a gente tem esse princípio, né? Então, eu acho que qualquer conquista é muito celebrada, é celebrada conjuntamente entre as equipes. A gente tem no Vibra Conecta, a gente faz, então, uma reportagem, a gente tem fotos, a gente tem lá todo o processo, ele é reconhecido, quem participou, como é que foi essa premiação, o que significa essa premiação. Então, a gente dá ciência, né, a toda a empresa do que foi essa grande conquista para a empresa, com depoimentos. Então, tem depoimento do bispo, né, tem depoimento do nosso presidente. E aí, outra coisa muito interessante que a empresa também construiu foi um programa chamado Reconhece Mais, onde os times podem se reconhecer. Então, os times que trabalham em conjunto também podem reconhecer um time que ajudou o outro. Então, trimestralmente, um time pode mandar estrelinha para quem se ajudou. Então, esses processos em que os times ganham reconhecimentos externos, acabam que os times também se reconhecem. E é um reconhecimento simbólico, é uma estrelinha, e até vale prêmios externos, vouchers de lojas, de jantar e tal, mas o mais importante é que isso vira um estímulo de conexão e de trabalho conjunto. Então, eu diria que são triplamente reconhecidos, né? Pela equipe em si, né? Pelo time direto, pelos líderes, no time que vibra junto, pela organização, né, com esse amplo reconhecimento dado como grande notícia, como divulgação para todos e todas da organização, e pelos times que podem lá
conceder uma estrela e com uma estrela com uma mensagem: olha, foi excelente trabalhar com você, conquistamos esse trabalho em conjunto, conquistamos esse troféu, você foi uma excelente colega de trabalho, foi essencial a sua cooperação. Então, realmente uma forma de, digamos, criar um ambiente de cooperação, de colaboração, que gera muito um ambiente positivo e de estímulo de trabalho conjunto. E aí, se o Bispo e o Romão quiserem contribuir nessa resposta, porque isso é um trabalho de todos dentro da empresa. Senhores, alguém quer complementar? O efeito que se produz, né, com o reconhecimento que a Ana aqui mencionou, acho que o nosso maior desafio é mobilizar toda a empresa. Você mencionava o capitalismo de stakeholders, e é claro, a gente tem metas relacionadas à satisfação, à felicidade dos nossos colaboradores, a nossa interação entre remuneração e trabalho, com o realizado podemos. Então, a ANEFAC, o prêmio recebido, esse compartilhamento constante dos resultados, né, o celebrar, como a Ana me disse, é decisivo. Então, eu aqui redobro os nossos agradecimentos, porque, sobretudo nessa altura do ano, quando a gente já está um pouco mais cansado, né, muito já foi feito, a notícia do prêmio gerou em nós uma motivação adicional, redobra a nossa melhor energia para seguir em frente e poder redobrar também, refazer, né, repensar, sempre no aprimoramento contínuo das nossas atividades. Muito bom. Bom, eu vou fazer uma última pergunta, vou deixar para o Bispo, e depois eu já queria, Bispo, que você também deixasse a sua palavra final, assim como eu vou pedir do Romão e da Ana, tá? A última pergunta é o seguinte: qual mensagem, Bispo, você pode deixar para as empresas que anseiam estar entre as mais transparentes, como é o caso de vocês agora nesta premiação? Eu diria para essas empresas que elas se juntem à bandeira da transparência. A transparência é vida. Ela tem nos trazido bons resultados, tem agregado valor por meio da percepção do público externo, dos stakeholders em geral, de que nossas informações mostram com toda a abertura possível a dinâmica, os desafios do negócio e a fidedignidade da posição financeira e do desempenho da companhia. Acho que é muito importante que as empresas se juntem a essa ideia. Não vejam a transparência das informações como algo que possa vir a dar uma vantagem para um concorrente, porque isso não faz muita diferença, né? Na medida em que o concorrente não vai se utilizar dessas informações para tirar um benefício para ele, porque você tem a sua estratégia, você tem a sua força de trabalho, você tem a sua equipe, você tem recursos, né, que te fazem únicos, te fazem especial, seja como pessoas, seja como times, seja como empresas. Então, acho que as empresas têm que ter essa visão de que uma informação contábil, né, ou um reporte periódico de resultados ao mercado financeiro, que inclusive também foi objeto de premiação aqui por meio do nosso time de relações de investidores, né, elas não devem somente se restringir a cumprir a uma obrigação formal, ou regulamentar, ou normativa, e sim prestar sim contas à sociedade, né, dentro dessa visão de ESG moderna, né, e muito importante, muito salutar. A gente também tem esse dever de prestar contas à sociedade, de quanto a gente retorna para a sociedade em termos de benefícios, e quanto a gente paga de impostos, né, que tudo isso faz parte aí dessa processo de transparência que eu acho que é saudável para toda a sociedade como um todo. Eu queria finalizar aqui minha fala agradecendo uma vez mais aqui ao time da NEFAC, né, que é o time do Momento da NEFAC, a você, Emerson, a meus pares aqui nessa conversa aqui, né, a Ana, o Romão também brilhantes são como sempre, né, meu time aqui de contabilidade, né, que é um time pequeno, mais ou menos umas 25 pessoas, mas assim, pequeno em quantidade, mas gigantesco em qualidade. Muito, muito obrigado ao time. E meus pares aqui também na área financeira, né? Porque não dá para fazer nada sem ajuda, né? De nossos companheiros aqui. Então, todo o time da gerência tributária, todo o time da área de RI, o time de finanças, o time de compras, o time de desempenho e orçamento. Então, sempre uma intensa troca aqui para a gente poder construir um futuro melhor para a companhia e sempre produzir informações de qualidade aos nossos públicos de interesse. Então, muito obrigado a todos.
Obrigado, Bispo. Romão, suas considerações finais? Eu vou acentuar alguns dos pontos que o Bispo mencionou, talvez como estímulo, né? Como eu disse antes, como uma responsabilidade para quem recebe o prêmio. Pensar na transparência não como uma oferta que a organização distribui graciosamente às pessoas, mas numa oportunidade de interação, de escutar o seu cliente. Na Vibra, nós somos ou temos a pretensão de ser movidos pelo nosso cliente. Essa é o nosso grande impulso. E nesse amplo capitalismo de stakeholder, em que a gente interage o tempo todo com diferentes pretensões, a transparência precisa responder a essas pretensões e expectativas. A Vibra hoje tem em torno de 75 mil investidores, dos quais 73 mil são individuais. Embora seja uma parte pouco expressiva do nosso capital, mas é lá, a Dona Maria, que resolveu comprar ações da Vibra, ela precisa entender o que a gente faz. Ela precisa compreender quais são, sem preparo técnico, mas se a empresa está dando lucro, quais são as opções e os investimentos que ela fez. É esta entrega da transparência, ao lado da prestação de contas qualificada e competente, que a gente precisa se preparar. Então, um grande estímulo que nos traz a transparência, eu insisto, né, é sempre antes, durante e depois, é todo o processo que tem que ser transparente, é sempre visto, ou deve ser visto, como uma oportunidade de interação, de contemplar o nosso cliente, ou os nossos stakeholders, numa oportunidade de comunicação qualificada entre expectativas. Não é apenas uma entrega, é um fluxo contínuo de interação. Muito bom. Ana, suas considerações? Bom, complementando as falas brilhantes do Bispo e do Romão, o que eu quero dizer é que capitalismo de stakeholder é uma geração de valor para a sociedade, e a transparência é uma geração de valor para a empresa e para a sociedade. A sociedade espera a transparência das empresas, e isso só traz benefício às empresas. É isso que os stakeholders esperam das empresas. Quando os acionistas, os clientes nos mandam questionários de ESG, eles esperam respostas das empresas, e isso é transparência, isso só traz valor, isso só faz construir ou fortificar ou fortalecer os laços de confiança. Então, transparência é fortalecer os laços de confiança e só frutifica as relações, né, só frutifica o relacionamento com os stakeholders. É chave para um capitalismo ou para o capitalismo de stakeholder. É isso. Muito bem. Muito obrigado a todos vocês, ao Bispo, ao Romão, à Ana, pelas palavras. Foi importante conhecer um pouco mais aqui sobre a organização de vocês. Parabéns, mais uma vez, pela premiação. E aí, fica aqui o nosso agradecimento pela participação, pela disponibilidade do tempo de vocês, de poder nos trazer aqui esses esclarecimentos e poder bater esse papo com vocês nesse dia de hoje. Muito bem. Acompanhe as nossas ações do Troféu Transparência nos canais da ANEFAC, destaque para o portal da Transparência, um polo de fomento ao ecossistema da transparência no que tange às boas práticas empresariais. Acesse e conheça portaldatransparencia.org.br e ainda novidades que estão por vir, fique por dentro de todas as ações acompanhando nossas mídias sociais ANEFAC. Nos vemos no próximo episódio do Momento ANEFAC, siga conectado conosco, um abraço e até a próxima.